Oi, pessoal! Vamos conversar um pouquinho sobre os cadernos? Então, o nosso 7º caderno, ele vai falar sobre as vacinas, a importância das vacinas. Então, mesmo quem vai vir à noite, de forma presencial, também vai estudar o mesmo tema, e quem estiver em casa também. Assim, a gente garante ali uma igualdade ali de conteúdos. Então, se você optou em não vir para a escola à noite, não tem problema, é facultativo, né? Não está em caráter obrigatório. E você vai fazer os cadernos e vai me entregar aí nas datas que eu solicitar. E quem vai vir de forma presencial, a gente vai fazendo os cadernos junto, tá bom? Então, a gente vai começar conversando um pouquinho sobre o tema. Nosso tema desse caderno é as vacinas, a importância da vacinação e também um pouquinho do histórico das vacinas, que é bem legal, bem interessante. Esse momento é um momento extremamente importante que vocês disseminem as informações verdadeiras, importante que vocês saibam informações verdadeiras, que tem embasamento científico, porque na mídia acaba acontecendo muita desinformação e muito fake news, né? Muitas mentiras sobre as vacinas, sobre a eficácia das vacinas. Existem grupos até que dizem que as vacinas não funcionam, né? Em base no que eu não sei, né? Porque se não é na base científica, é na base do quê? Né? Do achômetro, né? Então a gente não pode se basear nesse tipo de informação. A gente tem que sempre se basear em informações comprovadas e de forma científica. A primeira vacina que chegou no Brasil foi a Coronavac. Não é a primeira que foi inventada, mas foi a primeira que foi disseminada via mundialmente, que como a epidemia começou na China, a China já imediatamente já começou com os estudos ali de uma vacina eficaz contra o coronavírus. Esse texto que eu trouxe aqui para vocês é um texto feito por André Bianatti para a BBC News, aqui do Brasil, em São Paulo. Depois de muita polêmica, o Instituto Butantan divulgou na terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021, a eficácia da Coronavac. Os dados mostram uma taxa de 50,38%, número que supera por pouco o limite de 50% estipulado para a Organização Mundial de Saúde para aprovar as vacinas contra o Covid-19. Então, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, uma vacina para ser eficaz, ela tem que dar uma garantia de pelo menos 50%. Né? E a Coronavac, ela tirou 50,38%. E agora houve estudos em que ela já superou, ela já está mais de 70%. Conforme vai avançando os estudos, eles vão investigando a eficácia da vacina. Então, como havia uma urgência de termos uma vacina, devido à quantidade de mortes de forma mundial, o Instituto Butantan, junto com a China, com o Instituto lá da China, eles então fizeram uma parceria para a produção então da Coronavac. A taxa de eficácia global de uma vacina é determinada a partir dos estudos clínicos de fase 3, os últimos antes de aprovação pelas agências regulatórias, caso da Anvisa no Brasil e da FDA nos Estados Unidos. Normalmente, esse trabalho de pesquisa demora anos para ser concluído, porém, em meio a uma pandemia, os prazos podem ser apertados e os cientistas fazem análises preliminares com menos voluntários. A grosso modo, a análise preliminar compara quantos participantes de estudo que contraíram a Covid-19 de acordo com dois grupos, aqueles que tomaram a vacina de verdade e aqueles que receberam doses de placebo, uma substância sem efeito no organismo. Espera-se que as pessoas vacinadas estejam mais protegidas da infecção pelo coronavírus em relação àquelas que não foram imunizadas. A partir daí, é possível realizar um cálculo relativamente simples, que vai determinar essa taxa de eficácia. Esse número, porém, é uma informação obtida a partir de um estudo científico num ambiente controlado e acompanhado de perto por um time de especialistas. Na vida real, a eficácia é substituída pela efetividade. Em resumo, esse conceito permite entender o quanto daquilo que foi observado durante os testes acontece de verdade no mundo real. A efetividade, portanto, pode ser maior ou menor a depender de uma série de variáveis e coisas que acontecem durante um programa amplo de vacinação. O desejável é que ela fique o mais próximo possível do 100%, ou seja, uma eficiência total.
Então, esse texto, ele faz ali uma referência aos estudos que foram feitos com a Coronavac, né? Então, ela passa por 3 fases, e a terceira fase é a mais importante, que é realmente a aplicação em pessoas, em voluntários. Então, como que funciona? Eu pego lá 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, eu divido no meio. 50 pessoas vão tomar a vacina de verdade e 50%, os outros 50 vão tomar placebo, que não é nada, né? Mas esse grupo eles não sabem quem é que está tomando a vacina de verdade e quem é que está tomando o placebo. Essas pessoas vão ser acompanhadas por um período e vão ser pesquisadas, analisadas, vendo o que aconteceu com elas. Se aquelas pessoas que tomaram a vacina, qual foi a reação que elas tiveram, né, em comparação àquelas que não tiveram. Então, por exemplo, eu e mais uma pessoa, eu tomei a vacina, a outra pessoa não tomou. Nesse meio tempo, eu tive coronavírus e essa pessoa também teve coronavírus. Então, essa equipe monitora como que eu que tomei a vacina me comportei perante o vírus e a pessoa que não tomou se comportou perante o vírus. Então, nesses estudos preliminares, a Coronavac ela teve 50%, 50,38% de eficácia, ou seja, diminuiu as minhas chances de morte em 50%. Então, foi uma pesquisa a grosso modo, né, de forma rápida. Hoje já se viu que esse número de 50,38 já passou dos 70% de eficácia perante o coronavírus, né? Então, a vacina ela é feita de forma criteriosa, de forma organizada, de forma principalmente ali com voluntários que se propõem a tomar essa vacina em fase de experimentação para ajudar uma população de forma geral. Bom, como é definida a taxa de eficácia de uma vacina? Através de testes de animais, através dos estudos clínicos de fase 3 ou após a vacinação da população. Então, como a gente viu, a eficácia ela se dá na fase 3, que é realmente o momento em que essa vacina ela chega para as pessoas, né? Então, ela passa pela fase 1, pela fase 2 e na fase 3 aí é realmente a aprovação dela ou não. No caso da Coronavac, ela se efetivou na fase 3 com 50,38%. Então, vocês vão marcar então a resposta correta aqui, através dos estudos clínicos da fase 3. Normalmente, a pesquisa para a obtenção de uma vacina demora anos para ser concluída. Por que os estudos para a vacina contra o Covid foram acelerados? Então, a gente viu no texto que demora anos, e demora mesmo. Só que quanto mais está se passando o tempo, mais rápido isso está ficando, porque mais tecnologia e mais conhecimento científico as pessoas vão ganhando, né? Os laboratórios vão tendo. Então, através desse avanço, aí é que foi possível que a gente tivesse aí uma formulação de uma vacina de maneira tão rápida. Os laboratórios contam com uma tecnologia cada vez mais avançada, não há mais necessidade de testagem humana, totalmente inverídico, a vacina só é aprovada se ela for testada em humanos. Por tratar-se de uma pandemia a nível global, os prazos podem ser apertados. Não, realmente é porque os laboratórios contam cada vez mais com uma tecnologia avançada. Graças a Deus, né, gente? Senão, até agora a gente estava aí atrás de uma vacina. No trecho, esse número, porém, é uma informação obtida a partir de um estudo científico, num ambiente controlado e acompanhado de perto por um time de especialistas. O termo em destaque refere-se a, então esse termo aqui, ó, número. O que ele está se referindo? A taxa de eficácia da vacina, ao número de pessoas vacinadas, ao número de pessoas que apresentaram alguma reação. Esse número, porém, é uma informação obtida a partir de um estudo científico, num ambiente controlado e acompanhado de perto por um time de especialistas. Então, esse número aqui, ele está indicando a taxa de eficácia da vacina, né, que é o 50,38%,
esse número ali, essa quantidade ali, esse 50,38%, ele foi feito de forma controlada e acompanhado pelos especialistas. Na denominação time de especialistas, o termo time não pode ser substituído por qual palavra? Por quadro, por associação ou por grupo. Ele não pode ser substituído, tá vendo? Tem a palavra não, então é uma pegadinha. Ele não pode ser substituído pela palavra. Tá? Então vamos trocar, vamos experimentar. Na denominação time de especialistas, se a gente trocasse a palavra time por quadro, na denominação quadro de especialistas, vamos dar certo? Na denominação associação de especialistas, na denominação grupo de especialistas, né? Então a gente vai vendo aqui qual é a palavra assim que vocês vejam que realmente não combina com a palavra time. Quadro, associação ou grupo. O que é um time? Primeiro a gente tem que pensar o que é um time. Time é o quê? Uma junção de pessoas que se organizam para fazer alguma coisa. Né? O que é um quadro? O que é uma associação? O que é um grupo? Né? Com a leitura do texto, podemos definir que a diferença entre eficiência e eficácia é: eficiência é a produção do efeito esperado, a execução estudada de um plano. Eficácia é a virtude de tornar algo efetivo e o resultado que leva em consideração variáveis reais. Então vamos ver. O que é eficiência? Vamos procurar aqui no vídeo. Aqui.